Deus seja louvado, irmãos, mais uma vez. Nós vamos assim então nessa noite conhecer essa história que acabamos então de assistir. O tema que nós lançamos aí, você vem acompanhando, Sansão, vingança permitida. Eu quero justificar esse tema. Há uma dúvida constante e paira a respeito de se Deus permitiu ou não permitiu que Sansão se vingasse dos seus algozes, dos seus inimigos. E a Bíblia, como palavra de Deus, ela assim então vai nos responder, até também para dirimirmos as nossas dúvidas. E com esse tema principal, nós temos um subtema. O que podemos deduzir do tema Sansão, vingança permitida? O que a gente vai aprender, então, a partir desse tema? Vamos tentar, então, responder à indagação proposta. Isso tudo à luz da palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, convido-os para a leitura do texto que encontra-se no livro de Juízes, capítulo 16, verso 28. Você tem o texto já projetado, Juízes 16, mas vamos ler apenas esse verso, capítulo 16, e esse verso 28, mas nós vamos trabalhar com todo o capítulo 16 de Juízes e outros textos também aí paralelos para entendermos essa história de Sansão. O texto diz: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Vamos ler juntos agora esse texto, olhamos. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Bem, na semana passada, você que esteve aqui, você pode acompanhar a pregação sobre Amã e o desejo de vingança. Naquela mensagem nós iniciamos com um vídeo, uma entrevista de um psicólogo, e ele falou, definiu no caso o que era vingança, falou a respeito dos motivos que levam alguém a querer se vingar do próximo. E no finalzinho do vídeo que eu suspendi, ele pediu para que as mulheres que o perdoassem, mas ele disse que as mulheres são as mais vingativas. Eu disse que, embora eu não concordasse com ele, mas é provável então que fiquemos aí no meio a meio, no meio termo, né? Tanto o homem quanto as mulheres são vingativos. Nós somos vingativos. Então nós temos que entender isto. E aí vimos o que levou Amã a querer se vingar não só dos judeus, mas também do Mordecai, que ele descobriu que era judeu e fez de tudo para acabar com a vida dele. Vimos que uma pessoa que se deixa conduzir pelo desejo de vingança deixa de viver a própria vida. Além de não viver a própria vida, ela não consulta Deus a respeito do que pretende, do que quer fazer. Também, ao não fazer
fazer isto, uma pessoa que se deixa levar pelo desejo de vingança, ela não pensa nas consequências que poderão advir, consequências para ela. Foi o caso de Amã, ele preparou uma forca para Mordecai e o rei Assuero mandou que ele fosse então enforcado. E consequências também para pessoas queridas ou para pessoas próximas, que no caso de Amã, ele perdeu os seus 10 filhos, vai se lembrar disso, cada um com o nome mais difícil possível, e tem um nome do filho de Amã, se você não ler com cuidado e vagar, você pode até às vezes trocá-lo por um palavrão. Então, o texto nos mostrou ali que eram nomes dificílimos. Ele perde os 10 filhos, ele perde também a esposa e os amigos, né? Amigos que lhe deram conselhos para o mal. Então nós vimos que Amã, ele deixou-se conduzir pelo desejo de vingança. Fechamos naquela ocasião a mensagem com o texto de Romanos, que nos diz: a mim pertence a vingança, eu sim a retribuirei, diz o Senhor. E hoje nós vamos conhecer um pouco da vida de Sansão. Sansão, a vingança permitida. Portanto, meus amados irmãos, ao falar sobre Sansão, esse personagem ele é conhecido de todos, conhecido da história, conhecido pela sua força, conhecido pelas suas tranças, né? O homem do cabelo longo. E esta história de Sansão, até uma criança, vamos dizer assim, é capaz de contá-la em pequenos detalhes, o que aconteceu e assim por diante. Mas o grande erro que nós adultos, creio eu, do meu ponto de vista, cometemos, bem como os filmes a respeito da vida de Sansão, é procurar mostrar que a força dele dependia tão somente do seu cabelo. Cortando o cabelo de Sansão, ele então perderia a força. Mas quando você começa a ler a história de Sansão, você também é induzido, é levado a crer que uma vez ficando sem as suas tranças, ficando sem os seus cabelos, ele então automaticamente perderia as suas forças. Mas vamos nesta noite desmistificar esse mito ali, e diz então que a força de Sansão residia no seu cabelo. Uma outra coisa que eu chamo também a sua atenção, creio que para mim é importante, é que precisamos conhecer um pouco mais a respeito da vida de Sansão. Sansão, ele é assim uma espécie de um tipo do que iria acontecer com o povo de Israel. Quando você começa a ler a história de Sansão, se você não ficar atento, você vai chegar a uma conclusão de que há uma proibição da parte de Deus com relação aos seus filhos de não arrumarem, quem sabe, futuras esposas em outros povos. E as pessoas procuram defender esta tese de que o próprio Deus proibiu isso aí, mas eu não quero de forma alguma entrar nesse caminho, porque o livro em si não nos mostra isto, mas tão somente ele quer nos mostrar a desobediência de Sansão, que podemos também colocar em paralelo com a desobediência do povo de Israel. Quando Sansão, então, ele é levado para aquela masmorra, para aquela caverna, e lá então ele vai se tornar um objeto de atração, de alegria para os filisteus, cego, sem esperança no coração, sem esperança de poder voltar a ver a glória do Senhor novamente. É a mesma coisa que aconteceu
aconteceu com Israel quando foi para o cativeiro, ou seja, o povo de Israel ficou longe de Deus, completamente cego das coisas espirituais de Deus, a esperança já havia praticamente sumido e o povo não sabia mais o que iria acontecer. Portanto, meus irmãos, é preciso entender isto, que Deus, Ele não vai deixar o seu povo na perdição, não vai permitir que o seu povo venha se acabar nas mãos do inimigo, assim como Deus restaura a vida de Sansão, é também o tipo de que Deus também iria restaurar o seu povo Israel. O povo que passou 70 anos no cativeiro, depois sai de lá restaurado para viver assim então uma vida nova, para viver uma vida diferente na presença do Senhor. Uma outra coisa que temos que ter em mente é que vários estágios precederam a queda de Sansão. Quando Sansão cai nas mãos dos filisteus, ele não cai logo de imediato. Ele entrega o seu coração para Dalila, e isso é interessante observar, que ele abre toda a sua vida para Dalila, ele conta quem ele era, todo o seu segredo, mas em momento algum você vai encontrar esse homem colocando o seu coração nas mãos do Senhor, ou seja, filho meu, dá-me o teu coração. Sansão preferiu dar o seu coração para uma mulher na qual ele não conhecia, ao invés de entregar o seu coração, a sua vida para Deus. E também não podemos esquecer que Sansão ele foi vocacionado por Deus para ser uma pessoa diferente. Quando então ele cai assim então nas mãos dos filisteus, uma festa foi então preparada para esse grande momento. Vamos relembrar aqui então a cena. No livro ainda de Juízes, no capítulo 16, no verso 24, diz lá: Vendo o povo, louvavam ao Senhor Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Há da parte do povo aqui um reconhecimento de que Dagom, que é o Deus dos filisteus, e a ideia aqui de Dagom é que ele era aquele Deus que até então recebia a adoração do seu povo. Quando os filisteus começam assim então a se alegrar porque conseguiu lançar as mãos em Sansão, a ideia é que Dagom, ele é superior ao Deus de Sansão. E se o Deus de Sansão fosse um Deus forte, poderoso, em momento algum Dagom chegaria a obter a vitória através de Sansão. O próprio texto aí, no verso 24, diz lá mais uma vez: vendo o povo, louvavam ao seu Deus, que diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo. O nosso inimigo. Aqui há um elogio. Quando o povo começa então a adorar Dagom, está elogiando, está exaltando a esse Deus pelo que aconteceu. Ou seja, o nosso Deus fez isto porque Ele é grande, porque Ele é poderoso. Ou seja, tudo isto é como se fosse um insulto ao Deus Criador dos céus e da terra. Com o verbo entregar, desentregou, a ideia é a seguinte: é que os filisteus passaram a ter posse de Sansão, ou seja, nós agora somos os donos de Sansão. Deus não está mais com ele, e o nosso Deus Dagom o entregou nas nossas mãos. Então ele é nosso e podemos fazer com ele o que bem quisermos. Mas continuando ainda um pouco mais nesse próprio
quando o verso diz ainda lá, o que destruía a nossa terra, esse verbo destruir aí, que está no perfeito, ou seja, dar então a ideia de que aquele que colocava então medo, aquele que atrapalhava o nosso caminho, aquele que lançava terror. Então, para impedir que aquele que tinha toda a força de lançar medo e terror, para impedir a sua caminhada ou a sua atuação, só um Deus forte, e esse Deus para os filisteus chama-se Dagom. Portanto, ele destruía, devastava, acabava com tudo. Quando os filisteus então adoram ao Deus Dagom, pelo que ele fez, entregando então Sansão em suas mãos, agora Sansão ele é chamado para participar da festa. Vejam aí no verso 25, diz lá: alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Vejam só, mandai vir Sansão para que nos divirta, quando fizeram estar em pé entre as colunas, assim como você pôde acompanhar aí no filme. Essa expressão aí, chamar, significa chamar alguém à presença de uma outra pessoa, chamar alguém para estar diante de uma autoridade, chamar alguém para estar diante de um superior e assim então lhe dar uma tarefa. Vejam só então que Sansão, ele está agora na condição de servo, subalterno, de receber ordens e não tem mais condições de guiar, pelo contrário, ele então é guiado. Mas ainda a ideia de chamar Sansão à presença de alguém para dar ordem, e esta ordem seria para que ele pudesse então divertir os filisteus, e em contrapartida os filisteus então iriam zombar de Sansão. O que nos chama atenção em tudo isto, irmãos, é olhando para a vida de Sansão, um homem que foi chamado para ser uma bênção nas mãos de Deus. Ele agora se torna um palhaço, uma pessoa que vai divertir os inimigos de Deus, e que dá a entender que por alguns momentos Dagom ele é superior ao Deus Elohim, ao Deus El Shaddai, ao Deus Jeová, ao Deus que criou os céus e a terra, porque aparentemente o Deus de Sansão não fez nada para livrá-lo. Nos chama ainda a atenção o fato de que a oração de Sansão, ele faz uma oração a Deus e ele pede força, uma vez mais, para que ele se vingue dos seus inimigos. Se você perceber no texto, a força lhe é concedida. Ele clama ao Senhor: dá-me força, a força lhe é concedida, e ao acontecer isto, nós temos uma outra pergunta. Deus permitiu então que Sansão se vingasse dos seus inimigos? Disse: ó Deus, dá-me força só mais uma vez, para que eu me vingue ao menos por um dos meus olhos. E aí então ele consegue derrubar as colunas. Nós vamos entender aí, porque o filme mostrou que Sansão estava entre as colunas e ele empurra então com os braços. Se ele faz isto, obviamente, mesmo que consiga deslocar uma das colunas, ele não vai ter mais acesso. A ideia do original é que Sansão não esticou os braços, mas que Sansão abraçou a coluna, uma delas, e ao abraçar, que ele faz? Ele puxa. E quando ele puxa, ele então derruba a viga principal que sustentava toda aquela estrutura, e então vem a ruína e as pessoas morrem. Então o filme ele inventa um pouco mais aí, não é bem assim como ele mostra. Sansão abraça, e ao abraçar
lança, ele então puxa. Essa é a pergunta, irmãos. Deus permitiu que Sansão se vingasse? Portanto, se a nossa resposta for positiva, então, como entender Romanos 12:19, que diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Portanto, a minha tese é que Deus não permitiu que Sansão se vingasse dos seus algozes. Então, para podermos entender e deduzir esse tema, Sansão, vingança permitida, podemos então deduzir que, primeiro, Deus não permitiu que Sansão se vingasse, mas aos poucos foi-lhe restaurando a comunhão. Deus não permitiu, você não vai se vingar. Mas aos poucos, esse próprio Deus, ele começou a restaurar-lhe a comunhão. Ele volta então a ter vida com Deus. Vejam aí, no verso 22, diz o seguinte: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. E o cabelo da cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. O que nós percebemos aqui, irmãos, é a entrada de esperança. Todavia, Sansão, mesmo ainda sem as suas tranças, o texto nos mostra então que o seu cabelo começou a crescer. E esse verbo daí, no destaque começou, em Juízes 16, 22, é um verbo imperfeito que dá então a ideia de ter um início prolongado, um processo que se inicia e que vai crescendo aos poucos. Ele começa a crescer e conforme ele vai crescendo, não só o cabelo, mas a comunhão de Sansão, ela é restaurada. Mesmo não enxergando, há uma prova aí de que Deus está presente na vida de Sansão. Juízes 13, verso 5. Vamos ler? Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará a vara, porquanto o menino será de Deus, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Ele vai começar a iniciar este processo. É ele quem vai ser essa peça, esse instrumento nas minhas mãos. No mesmo capítulo 13, vejam aí o verso 25. Leiamos. E o Espírito, vamos lá? E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaém-Dan, entre Zorá e Estaol. Ou seja, esse incitar, entendeu? É levar, é começar, é fazer algo na vida de Sansão. Ou seja, começou então a mexer com a vida de Sansão. Um pouco mais diante, em 16, verso 9, veja também aí. 16, verso 9, leiamos. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada, assim não se soube em que lhe consistia a força. Ou seja, Deus, ele estava agindo na vida deste homem. E mesmo assim, ele não reconhecia esse processo e brincava com o próprio Deus. E agora, no poço escuro,
O desespero alcança a sua vida. Não sabe mais o que fazer a não ser tão somente clamar ao Senhor. Meus irmãos, quando ocorre uma falha na nossa vida, não é o produto de um momento, mas é quase sempre o resultado de hábitos pecaminosos em nossas vidas ou, quiçá, acúmulo de anos de desobediência. O que é isso? É que Sansão não só caiu naquele momento, mas ele já estava em processo. Ele já havia iniciado esse processo para se afastar de Deus, estar bem longe e cair na sua própria vida. Vejamos as falhas de Sansão como nazireu. Sansão tinha total desrespeito pela sua vocação divina e pelo voto de nazireu. Ele foi chamado para ser uma pessoa diferente. E quando uma pessoa é chamada para ser uma bênção e para viver de acordo com a vontade de Deus, e assim não o faz e não vive, ela está desprezando a sua vocação. É o caso de Esaú, na questão de Esaú e Jacó. Quando Esaú foi para o campo, voltou com fome, diz o texto então que o seu irmão Jacó preparou uma comida gostosa, e ele chega com fome e pede, diz: o que você preparou? Isso eu acabei de preparar um ramo gostoso. Disse: passa para cá. Disse: não é assim não, irmão, faz o seguinte, quer comida? Quero. Então me venda o seu direito de primogenitura. Ele disse: o que me adianta esse negócio se eu estou com fome? E se você quiser, pode pegar e passa para cá a comida. Depois, ele tentou reaver com lágrimas, mas ele não conseguiu. Há muita gente brincando com a vocação e não levando a sério a sua vida, a vocação que o próprio Deus fizera para que viesse então a realizar algo especial ou então para ser uma bênção. Sansão ignorou a exigência de ser limpo. Como nazireu, Sansão não podia tocar em coisa morta. A história nos mostra que Sansão, ele matou um leão. Ele mata um leão um dia, depois ele retorna naquele lugar. Quando ele passa, ele vê que o leão está cheio de mel. Ele vai, toca no animal morto, leva a mão até o mel e ele passa na boca. Não levou isso a sério, ele brincou com aquilo que não podia fazer. Outra coisa, ele ignorou a exigência de se abster de vinho. No capítulo 15, no verso 10 de Juízes, Sansão dá uma festa. Veja por favor aí, vamos ler aqui juntos esse texto. Juízes 15, verso 10. De lá, perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer ele como ele fez a nós, ou seja, brincando com o próprio Sansão, e também não está levando a sério a sua vida de ser um homem de Deus. Eles vão amarrar Sansão porque Sansão já está perdendo as suas forças, Deus já não está mais com ele, e até esse momento Sansão não pôde perceber nada disso. Um pouco mais depois, Sansão vai revelar, vai abrir o coração para Dalila, vai dizer: olha, na minha cabeça nunca passou navalha, nunca passou tesoura, eu nunca raspei o cabelo. Então ele abre o coração. Aos poucos, Sansão foi quebrando os votos de Nazireu. Não foi só no momento em que ele perdeu, em que dali o pessoal cortou as suas tranças ou rapou então o cabelo. Não, um processo, e foi levando assim então cada vez mais a bancarrota. A lei do Nazireu dizia:
todos os dias do voto do seu nazireado não passará navalha, ele será santo e deve deixar as mechas de cabelo de sua cabeça crescer. Números capítulo 6, versículo 5. Portanto, irmãos, a força de Sansão não estava em seu cabelo e muito menos nos seus músculos. Sansão sabia que o próprio Deus já estava longe dele há muito tempo. Há muito tempo. Tudo isto, irmãos, é um processo. Quando uma pessoa deixa a igreja, ela não deixou naquele exato momento, mas ela iniciou um processo de frieza diante de Deus, e isso foi cada vez mais afastando-a da comunhão do Senhor, cada vez mais longe, até que chega o momento em que ela coloca um ponto final e então sai de vez da presença do Senhor. Deus não permitiu que Sansão se vingasse dos seus inimigos, mas o próprio Deus iniciou na vida de Sansão um processo de restauração. Sansão ora ao Senhor, e é interessante que nesse processo de restauração, Sansão conversa com Deus. Sansão abre o seu coração para o Senhor, e nessa oração de Sansão nós aprendemos duas coisas importantes. Primeiro é que ele orou ao Senhor pedindo força. Ele pede a força que ele havia perdido por causa da sua desobediência. A desobediência faz com que a pessoa perca as bênçãos de Deus. Humildemente ele pediu apenas mais uma vez, ou seja, Deus, eu só quero essas forças só mais uma vez. Ele reconheceu o senso de indignidade e se jogou nas mãos de um Deus misericordioso em oração. Ele se queda diante do Senhor. Ao mesmo tempo que ele faz isto, que ele pede essa força ao Senhor para poder então seguir a sua vida, e diz: Senhor, lembra-te, eu te peço, daqueles momentos que eu passei na tua presença. Meus irmãos queridos, às vezes nós perdemos esse momento de comunhão com o Senhor, e aí temos que clamar: Senhor, olhe para a minha vida. Senhor, você lembra que eu vivia assim na tua casa, e que eu cumpria totalmente a sua vontade? Lembra? É o que Sansão está fazendo agora, mas lá no fundo do poço. Portanto, meus irmãos, Deus não permitiu que Sansão se vingasse, mas colocou nele um desejo que nunca tivera antes, ou seja, o de o buscar em oração. Deus colocou no coração de Sansão o desejo de o buscar em oração. A primeira oração de Sansão que você encontra aqui, ele pede ao Senhor que venha então lhe restaurar a alma. E se você acompanhar toda a história de Sansão, um homem que for escolhido por Deus para ser uma bênção, sabe quantas vezes Sansão orou em toda a sua vida? 2 vezes. 2 vezes. Como que podemos ser bênçãos nas mãos de Deus se nós não gostamos de falar com o nosso Deus? Como que queremos que Deus venha derramar as suas bênçãos sobre a nossa vida se nós não meditamos na palavra de Deus? Como querer receber então essas bênçãos se nós não conhecemos a palavra de Deus? Se um líder como Sansão, um homem que fora chamado por Deus, vocacionado por Deus para ser uma bênção e para livrar a Israel, não tinha o hábito da oração, se ele como líder é o paradigma, como é que você vai nivelar então? Por baixo.
Porque se eu não gosto de conversar com Deus em oração, eu não me alimento. Se eu não busco a esse Deus em oração, eu não cresço. Se eu não leio a sua palavra, como que Deus vai falar comigo? Porque se eu falo com Ele em oração, Ele me responde pela sua palavra. E se eu não faço isto, eu estou apenas vegetando. E meus irmãos, me perdoem, há muito crente por aí vegetando na casa de Deus. Sabe por quê? Porque não oram. Sabe por quê? Porque não leem a palavra de Deus. Não basta só cantar, erguer as mãos, é preciso ter comunhão com Deus. Não é só ter cabelos longos, mas é preciso ter comunhão com Deus. E Sansão se esqueceu disso. Ele pensou que a sua força era suficiente. Mas se eu não me alimento, se eu não converso com Deus, quando vem a luta, eu perco. Quando vem o temporal, eu sou jogado no chão. E aí sim o inimigo vem e consegue me nocautear. Sabe por quê? Porque eu estou fraco. Sabe por quê? Porque eu não converso com Deus. Sabe por quê? Porque eu não ouço a voz do Senhor. Então eu preciso crescer em comunhão com o Senhor. No capítulo 15, no verso 18, diz o seguinte: achou Sansão uma queixada de jumento, ainda fresca à mão, e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. 1000 homens. Lá no verso 18 diz o seguinte: sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio de teu servo, desta grande salvação, morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos. É a primeira vez que Sansão ora. A segunda vez lá no verso 28. Como é que eu vou obter vitória no dia de hoje se eu não busco a Deus em oração? O termômetro de uma igreja chama-se reunião de oração. Sabia disso? Irmão, então se isto é verdade, o nosso termômetro está bem lá embaixo. Porque poucas pessoas buscam a Deus em oração. Eu sei que você na sua casa, você conversa com Deus. Mas na igreja, o nosso termômetro está muito baixo. Muito baixo. A oração de Sansão: eu te peço, Senhor, só mais esta vez. Ele vai invocar ao Senhor. E é interessante, nesta oração de Sansão, aí no verso 28, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força. Sansão clama ao Senhor Jeová. Sansão clama ao Deus Adonai: Senhor, eu te peço força, só mais esta vez. Ele clama, ele chama ao Senhor. E esse verbo aqui que você encontra, esse clamou ao Senhor, a ideia é a seguinte: é gritar com tal veemência, para que alguém chegue naquele momento para fazer alguma coisa. Sansão percebeu que a sua alma, que a sua vida está se esvaindo. O que ele faz? Ele grita, ele clama ao Senhor: Deus, venha ao nosso encontro, venha ao meu socorro. E Deus então começa a agir na vida de Sansão. Ele começa com Deus Adonai. Ele reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida. Tu és Senhor da minha vida. Eu sei que eu não estou perdido. Tu és o meu Deus. Ele ora ao Senhor. Literalmente ele pede: Senhor, eu te peço, eu te imploro. É um senso de urgência. Esta oração de Sansão é para alguém que está nas últimas. E ele clama: Senhor, é o meu último fôlego de vida. Por favor, venha ao meu encontro.
Porque se o Senhor não vier, com certeza eu vou perecer. Ele pede a ele: Senhor, lembra-se, Senhor, eu te peço. O Deus da lembrança, o Deus que veio ao encontro do seu povo nos momentos mais difíceis. E vê, por exemplo, em Gênesis capítulo 8, verso 1, diz lá: Deus se lembrou de Noé. Você lembra quando as águas inundam toda a terra? E Noé com a sua família, aquele barco enorme, de lá, e Deus se lembrou de Noé. Em Êxodo 2:24, na escravidão do Egito, Deus ouviu o clamor do povo e Deus se lembrou da aliança que fizera com Abraão. Meus irmãos, esse é o Deus que se lembra. Esse é o Deus que não esquece da promessa que Ele fez para a sua, para a minha, para a nossa vida. Nós podemos sim nos esquecer desse Deus, mas Deus jamais. Sansão viveu um tempo diante de Deus, mas passou toda a sua vida longe do Senhor, mas Deus está sempre ali ajudando. E Sansão, o Senhor, depende totalmente de ti. E ele pede na sua oração: Senhor, lembre de mim e dá-me força. Ou seja, vem me fortalecer. Ou seja, Senhor, venha realizar em mim essa capacidade para que eu possa te clamar novamente. A oração de Sansão mostra que ele agora se torna sensível à sua vocação de vida. Diz ele: para que eu possa ser ao mesmo tempo vingador dos filhos teus. Senhor, eu agora reconheço para que eu fui chamado. Eu estou praticamente nas últimas, mas agora, Senhor, eu reconheço a minha vocação. E eu quero me vingar dos meus algozes, dos meus inimigos. Ou seja, eu quero acabar com eles, eu quero pagar o mal com o mal. Essa expressão, se vingar, significa eu quero pagar mal com mal. Eu quero fazer a mesma coisa que eles fizeram comigo. O que podemos deduzir do tema Sansão, vingança permitida? Deus não permitiu, irmãos, que Sansão se vingasse. De forma alguma. Deus não deixou que isso viesse a acontecer. Sansão fala com Deus, mas em terceiro e último lugar, Deus não permitiu que Sansão se vingasse, mas procurou mostrar que a perda da visão como consequência do pecado não seria restaurada. Não seria restaurada. O que Sansão mais queria na vida não é voltar a ter força, não é ter cabelo longo, mas é poder enxergar a glória de Deus. Esse foi o seu maior desejo. Desejo estes que os seus olhos impediram de ver novamente a glória do Senhor. Tudo, meus irmãos, tem um fundamento. Sabe por quê? Sansão sabia que sem os seus olhos ele iria perder muita coisa diante do Senhor. Convido-os para a leitura do texto de Levítico. Em Levítico 21, Levítico 21, verso 18. O tema é leis para os sacerdotes. Diz o seguinte: pois nenhum homem, verso 18, 21, nenhum homem em que houver defeito se chegará como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado. Verso 21, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se
se chegará para oferecer o pão do seu Deus. No capítulo 22, no verso 20, por favor, se você abrir, você pode ler comigo. Vamos ler? 22, 20. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Verso 22, vamos lá? O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impintes, não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Sansão sabia tudo isto, e como se sem poder enxergar, ele não podia mais estar na presença do Senhor. Por isso que ele pede ao Senhor que venha restaurar a sua visão. Esse é o seu maior desejo. Em Jó 29:15 diz o seguinte: eu me servia de servo para as pessoas, de líder para as pessoas, ou então de olhos para as pessoas. Sansão perde essa graça. Ele não vai ser mais líder de ninguém, porque ele não enxerga, ele não pode mais ver a glória de Deus, ele não pode mais contemplar as maravilhas de Deus, portanto não vai ter mais condições nem competência de conduzir o povo do Senhor. No Salmo 32, no verso de número 8, nós temos ainda o texto que diz, Salmo 32, verso 8: instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas, os meus olhos, te darei conselho. Sansão não poderia mais fazer isto, destruir ninguém, de mostrar para ninguém o caminho da verdade. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas, os meus olhos, te darei conselhos. Não vai poder mais fazer isto. Ou talvez o seu pensamento foi que ele não conseguiria mais levantar os olhos para os altos, assim como no Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Não, o socorro não viria mais. Por quê? Porque Sansão não podia mais ver a glória de Deus. Ele sabia que isto iria fazer falta. E também no Salmo 123, Salmo 123, no verso de número 1, assim nos diz a palavra do Senhor: a ti que habita nos céus, eleva os olhos. A ti que habita nos céus, eleva os olhos. Sansão não podia mais fazer isso. Por isso que ele queria restauração da vista, não as forças e muito menos o cabelo. Deus não permitiu que Sansão se vingasse, mas procurou mostrar-lhe que a perda da visão, como consequência do pecado, não seria restaurada. Isto quer dizer o seguinte: Sansão, você está perdoado. Sansão, você é meu filho. Sansão, você é o tipo de povo de Israel que daqui a alguns anos vai passar um bom tempo no cativeiro. Mas Sansão, assim como eu te restaurei, eu vou também restaurar o meu povo Israel. Mas Sansão, a sua visão você não terá mais. E Deus começou esse processo. O cabelo começou a crescer, a força voltou, a comunhão foi restaurada, o Espírito voltou a agir na vida dele, mas a visão não foi restaurada. A vingança, irmãos, pertence ao Senhor. Deus não permitiu que Sansão se vingasse. Você vai morrer cedo. Sansão não se suicidou, mas Sansão foi um herói nas mãos do Senhor, para mostrar que mesmo do pó, mesmo das cinzas, Deus pode levantar o necessitado. Deus pode levantar o caído. Aquele
perdoar para que antes estava diante do Senhor, mas que agora está caído, o poder de Deus pode restaurar. Hoje de manhã você ouviu aqui, porque derrota não é coisa de cristão. Sansão era um servo de Deus. Deus não iria deixá-lo ali prostrado, perdido, largado nas mãos de Dagom. Mas Deus o levanta para mostrar para Dagom quem é que reina, quem é o Deus soberano, quem é o Deus que criou os céus e a terra, e quem é que vai se inclinar diante dele. E com toda a sua força, Sansão então destrói todo aquele lugar. E diz o texto que ele matou naquela ocasião mais gente do que em toda a sua vida. A estimativa é que Sansão matou naquela ocasião mais de 3.000 pessoas. É o que dizem. Isso nos mostra, irmãos, que Deus está agindo. Mas, irmãos, nós não podemos ficar somente com o Antigo Testamento, mostrando essa ideia de Sansão, a perda da sua visão, que para Sansão era fator muito importante. Mas nós vamos ver, aqui você vê um Deus que não restaurou a visão de Sansão, que não permitiu que isto acontecesse. Mas quando você começa a passar folhas da palavra de Deus, da Bíblia, você vai chegar até o Novo Testamento. E ao chegar no Novo Testamento, lá em Lucas 18, você vai se deparar com a história da cura do cego de Jericó. Diz o texto em Lucas 18, a partir do verso 35. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então eles pediam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? E a resposta foi: Senhor, que eu pare a ver. Senhor, que eu volte a ver. Meus irmãos, o quanto que a visão é importante. Se você tirar por alguns instantes o seu óculos e olhar para as páginas da Bíblia, você vai ver letrinhas de palavras, você vai ver o texto completamente embaçado, você vai ver o texto completamente longe, e alguns que nem conseguem mais enxergar. Mas nós temos o auxílio, temos óculos. Esse pequeno óculos nos ajuda para que possamos enxergar com clareza a palavra do Senhor. Que queres que eu te faça, Senhor, que eu torne a ver? Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Para Sansão não foi possível isto. Sansão morreu cego, mas morreu com a graça do Senhor. Diz o texto ainda: imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. É Deus restaurando a visão. Em Isaías 59 diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E o próprio Senhor Jesus disse isto em Lucas: Ele me enviou para pregar as boas novas, para colocar em libertação os cativos, para restaurar a visão dos cegos, para pôr em liberdade, para anunciar o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus. A vingança pertence ao Senhor.
Eu quero fechar essa mensagem com uma frase que diz o seguinte: nunca devemos nos esquecer, nem sequer por um momento, que por detrás da nuvem que passa, a nuvem negra, lá está brilhando o sol imutável da justiça. Às vezes em nossa vida a gente olha assim para o céu e vê tudo escuro. Vai ser um dia terrível. Eu fico a imaginar Sansão naquela prisão, naquela masmorra. Sempre tudo escuro, sem esperança. Mas Jesus veio para nos mostrar e dizer o seguinte: olha, meus filhos, por mais que vocês olhem para os céus e que vocês vejam nuvens negras, tudo escuro, sem uma pontinha de esperança, Ele está a dizer: lembre-se de uma coisa, que por detrás dessas nuvens está brilhando o sol da justiça. O Senhor Jesus Cristo, que virá ao nosso encontro para dissipar nossas trevas e trazer luz para a nossa vida. Deus não permitiu a Sansão que se vingasse, mas Deus tomou a vingança nas suas próprias mãos. Que esse Deus abençoe, irmãos. Que o Senhor nos ajude, para que, com os olhos da fé, possamos perceber que Deus tem muito mais para fazer nas nossas mãos, por mais que caiamos nas mãos do inimigo. No tempo certo, Ele vai nos levantar e nos restaurar para a sua honra e para a sua glória. Que Deus abençoe e nos ajude mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar.